e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Então hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, nós vamos meditar sobre o maior exemplo que o Senhor nos deu a vir a esse mundo como homem. Apesar de esse texto não ser comumente atribuído ao Natal, ele mostra que o Senhor Jesus deixou a sua glória e se tornou homem. Como homem, ele tomou a forma de servo. Como servo, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então, apesar do tema principal desse texto não ser o Natal, ele fala que o Senhor esvaziou-se da sua glória e se fez homem, ou seja, ele nasceu, ele veio a esse mundo cumprir o propósito de dar a sua vida por nós. Então, o tema principal desse texto é o exemplo de humildade que o Senhor nos deu. Portanto, o tema da mensagem dessa manhã é humildade, o maior exemplo do Natal. Posso ouvir um amém? Humildade, o maior exemplo do Natal. Então, o nosso Senhor, ele deixa a sua glória, a sua majestade, e ele se humilha a ponto de se tornar uma criatura. Como criatura, ele assume a postura, o comportamento de um servo. E como homem, como servo, ele se submete à morte de cruz, que era uma das mortes mais terríveis da época, uma morte destinada aos piores criminosos da sua época. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. Então, o maior exemplo que o Natal me dá é o exemplo de humildade. E por isso esse texto diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Assim como Jesus se esvaziou de si mesmo, nós também precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que nós possamos glorificá-lo e no tempo certo sermos exaltados por Ele. Veja que Jesus, ele foi exaltado por Deus, e diante de Jesus todo joelho se dobrará. Se você ainda não se dobrou diante do Senhor, saiba, um dia, inevitavelmente, todos irão dobrar o joelho diante do Senhor. Tanto aqueles que estarão vivos, quanto os que já morreram, quanto aqueles que ainda não nasceram, mas vão nascer. Todos vão se curvar diante do Senhor. Então, o maior exemplo de humildade, e o que levou Jesus a essa exaltação, é esse exemplo de você se esvaziar de si mesmo e assumir o comportamento e a forma de servo. Em outro texto que aponta para a humildade e que mostra a importância de sermos humildes, é Tiago capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10. Olha só o que diz Tiago: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm o ânimo dobre ou a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então aqui nós vemos que o maior inimigo de Deus é o orgulho. Esse texto começa dizendo que Deus, ele resiste, ele se opõe aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Então o orgulho é o grande inimigo de Deus. E por isso ele quer nos confrontar. E ele quer quebrar toda a estrutura de orgulho nas nossas vidas. Inclusive tem uma frase do Agostinho em que ele dizia: foi o orgulho que transformou anjos em demônios. E é a humildade
que faz com que homens sejam como anjos. Então, se você quer ser semelhante aos anjos, você precisa se humilhar diante de Deus. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios. E é a humildade que faz com que homens sejam como anjos. Então, se você quer viver uma vida que agrada a Deus em santidade, o segredo é a humildade. Porque Deus, Ele concede graça aos humildes. Inclusive, em Isaías 66, versículos 1 e 2, olha só o que o Senhor diz. Ele diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir, pergunta o Senhor. A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Então veja quem Deus estima: humilde, o contrito de espírito. Humilde é estimado por Deus. Agora vejamos um outro versículo de Isaías. Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. Então nós vemos que Deus, que é excelso, que é supremo, que é o Criador de todas as coisas, que habita num lugar alto e sublime, Ele também habita no coração do humilde, do contrito. Ou seja, as pessoas humildes, elas são irresistíveis para Deus. Assim como Deus resiste ao soberbo, os humildes são irresistíveis para o Senhor. Ele habita com os humildes, Ele faz morada em seus corações. A humildade atua como um imã poderoso que atrai a presença de Deus. Nas palavras de Davi, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Agora reflita comigo: o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que tem o céu como trono, a terra como estrado dos pés, Ele habita onde? Com humilde. Com humilde. Baseado nisso, eu afirmo que o Pai não está interessado em ferir o nosso orgulho. Ele quer matar o nosso orgulho. E muitas vezes quem está nos resistindo não é o diabo, é Deus. Porque Deus resiste o soberbo. Sempre que eu me torno uma pessoa arrogante, orgulhosa, soberba, Deus me resiste. Não é o diabo. O próprio Deus me resiste. Agora, quando eu me humilho, eu me esvazio de mim mesmo, eu me torno uma pessoa irresistível para Deus. É isso que Filipenses 2, a partir do versículo 3, nos ensina. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Então Jesus se humilhou diante de Deus para vencer o pecado, o mundo e Satanás. A disposição de Jesus em humilhar-se, descer do céu, tomar sobre si a forma de servo, foi o principal motivo de ele ter conquistado vitória definitiva sobre Satanás e destruído o poder do pecado. É exatamente a humildade de Jesus que deu a ele vitória. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então você quer ser exaltado? A Bíblia diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que no seu devido tempo e para a glória dele, ele vos exalte. Então hoje eu vou trazer para vocês alguns princípios sobre humildade. Pastor, eu entendi. O Natal é talvez o maior exemplo de humildade. Então a humildade é uma grande lição que o Natal me ensina. Agora, como eu me torno uma pessoa humilde? Primeira coisa, praticando 2 Coríntios 3,18. O que 2 Coríntios 3,18 diz? Olha só, acompanhe comigo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então esse texto, ele nos mostra que nós devemos nos achegar a Deus com o rosto descoberto. Então preste atenção, igreja. Todos nós temos vários rostos. Todos nós usamos várias máscaras no nosso dia a dia. Inclusive, existe um termo em latim chamado persona. Essa palavra persona é a palavra que dá origem para uma outra palavra que é personagem. Essa palavra persona, ela fala sobre a máscara dos artistas da antiguidade. Então, antigamente, numa peça de teatro, os artistas usavam uma máscara. Essa máscara, ela era chamada de persona. E todos nós temos personas, máscaras que nós usamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou aqui usando uma máscara diante de vocês, entre aspas. Que máscara que eu estou usando aqui? Estou usando a máscara de pastor, de pregador. Estou aqui, digamos assim, exercendo o meu ministério. Estou com essa persona de pastor. Agora, quando eu chegar em casa, depois do culto, lá eu não tenho que pôr a máscara de pastor. Lá eu não posso tratar a minha esposa como pastor, os meus filhos como pastor. Lá eu sou pai, lá eu sou marido, e lá eu coloco então uma outra persona. Quando eu estou trabalhando, eu coloco a persona de profissional. Ali eu preciso seguir um código de ética profissional e eu preciso me comportar como um profissional da minha área. Se eu não souber fazer isso, eu não vou ser bem sucedido na vida. É por isso que algumas famílias têm problema. O cara é militar, aí ele chega na família, ele quer tratar a esposa como um soldado, os filhos como soldados. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então todos nós temos vários rostos. Aqueles rostos que as pessoas veem e aqueles que Deus vê. Agora presta atenção no que eu vou dizer. O rosto que Deus vê, ele está descoberto. Posso ouvir um amém? Então, diante das pessoas, nós podemos colocar uma máscara, transmitir uma imagem de perfeição, de santidade, mas Deus conhece profundamente o nosso coração. Inclusive, nós estudamos sobre isso, Apocalipse 2, 23. A Bíblia fala que o Senhor é aquele que sonda as mentes e os corações. Jesus conhece profundamente você. O rosto diante de Deus, ele está descoberto. E quando eu entro na presença de Deus, com o rosto descoberto, sem máscara, sem hipocrisia, em verdadeira santidade e transparência, então Deus, ele vem e me purifica, e me transforma de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas para tirar a máscara, eu preciso ser uma pessoa humilde. Eu preciso me humilhar diante do Senhor, para que Ele venha me transformar. Um exemplo bíblico que confirma essa transformação está no texto de Isaías 6, de 1 a 7. Um texto que relata o chamado de Isaías. Olha só, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então nessa passagem nós vemos que Isaías ele tem uma visão do trono de Deus. Ele está na presença de Deus, só que quando ele se coloca na presença de Deus, ele olha para ele mesmo, ele tira a sua máscara, e ele diz: ai de mim, eu vou morrer. Eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória.
O que acontece nesse momento? Um dos serafins pega uma tenaz, que é aquele instrumento que mexe em lareira, né, no meio do fogo, tira uma brasa viva do altar e toca os lábios dele. Diz: agora você foi purificado, agora você foi transformado, agora o teu pecado foi expiado. Por quê? Porque Isaías se coloca na presença de Deus sem máscaras, em humildade. É como um videozinho que eu estava vendo hoje pela manhã, né? O Papai Noel atendendo as crianças. E aí o Papai Noel perguntava: você foi um bom menino esse ano? E a criança dizia: fui um bom menino. Ele disse: mentira, não foi. Fazia uma lista: você fez isso, você é depravado, você tem um coração que é impuro. E é verdade. Você não está falando a verdade para mim. Então, se nós quisermos atrair a presença de Deus e viver o maior exemplo do Natal, nós precisamos tirar a nossa máscara e viver em verdadeira sinceridade. Como orou Davi: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sinceridade. Você sabe o que significa sinceridade? Sinceridade ou sincero é a palavra que deriva do latim sincera. O termo grego significa testado ao sol. Por que isso, pastor? Os antigos produziam um tipo fino de porcelana que, quando exposta ao calor do forno, fissuras diminutas apareciam. E os comerciantes desonestos, eles esfregavam cera branca perolada sobre as fissuras, e as peças eram vendidas como íntegras, a menos que fossem testadas ao sol. Se você pegasse essa peça e colocasse no sol, a cera derretia e a fissura aparecia novamente. E os mercadores honestos, eles marcavam as suas peças com a palavra sinecera, ou seja, sincero, testado ao sol. Então essa é a sinceridade verdadeira. Nada de máscara, nada de hipocrisia, nada de encobrir as rachaduras escondidas. Só dessa maneira nós seremos verdadeiramente purificados e transformados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Posso ouvir um amém? Então Deus não espera que você seja perfeito. E você não precisa fingir para ninguém que você é perfeito. Mas Deus espera que você seja absolutamente sincero com respeito às suas falhas e os seus pecados. Então a carta de Paulo aos Filipenses, ela mostra isso. Existe um outro texto ali em Filipenses que Paulo ora assim: esta é minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem cera e inculpáveis até o dia de Cristo. Então nós precisamos de humildade para tirar a nossa máscara e sermos absolutamente sinceros. Ter humildade não é se rebaixar, não é se sentir inferior, não é negar a própria força, mas ser sincero sobre as nossas fraquezas. Então, primeira coisa, eu quero seguir o exemplo de Jesus, o maior exemplo que Jesus deu ao vir a esse mundo, que é a humildade. Pratique 2 Coríntios 3,18, tire a sua máscara, primeira coisa. Segunda coisa, pratique Tiago 5,16. Olha só o que diz, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Então, nesse versículo, nós encontramos mais um princípio para a vitória contra o pecado. E é mais um versículo que, de alguma maneira, aponta para a sinceridade, para a humildade, confessar os pecados e orar, pedir para que alguém ore pelos nossos pecados. Não é aquela confissão semelhante à da Igreja Católica, tá? Que você tem que ir num confessionário ali e se confessar com um padre, não. Mas é você ter um mentor, é você ter um discipulador, é você ter uma pessoa mais experiente que você, uma pessoa que possa receber, acolher a sua confissão de pecados e orar por você. Com isso eu não estou dizendo que a gente tem que espalhar o nosso pecado e as nossas lutas para todo mundo, não.
mas todos nós precisamos de pelo menos uma pessoa confiável, para quem nós possamos expor as nossas dificuldades e obter cura e restauração, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Agora preste atenção, existem pecados que dominam a sua vida? Pensa aí. Olha, eu não tenho dúvidas que existem, né? Na maioria das pessoas existem. Você deseja viver essa experiência de transformação que eu estou falando? Deseja ser transformado por Deus? Deseja que você possa ser usado por Deus para que outros também experimentem isso? Então você precisa ser humilde. Você precisa se expor. Você precisa se submeter. É isso que a Bíblia diz. Você precisa expor as suas fraquezas. Quando nós nos abrimos, nós aliviamos a tensão, expulsamos nossos medos. E esse é o primeiro passo para a verdadeira libertação, para a transformação. Eu, particularmente, já experimentei libertação assim, de pecados de várias maneiras. Às vezes num culto, durante o louvor, às vezes durante a palavra, eu recebi a palavra, e a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, lendo a Bíblia, recebendo a mensagem, várias coisas começaram a acontecer na minha vida, e eu passei a ser transformado. Mas existiu uma época da minha vida em que eu lutava contra uma opressão e uma tentação persistente, e eu orava, eu jejuava, eu buscava a palavra, e nada adiantava. Eu sofria, e eu queria enfrentar aquilo sozinho, até que um dia eu me submeti a esse princípio. E eu chamei o pastor, o discipulador que na época acompanhava a minha família, tirei a minha máscara, abri para ele o que eu estava experimentando naquele momento. Ele simplesmente falou, vamos orar, né? Ora aí, até pegou um óleozinho, vamos ungir aí e tal. E a partir daquele momento, eu nunca mais sofri com aquela tentação e com aquela opressão. Então, maus hábitos da nossa vida, eles podem ser vencidos com a ajuda de um pastor, de um mentor, de um discipulador. Então você pode estar passando agora por problemas no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, problemas com vícios, problemas de sexualidade, enfim. Se você pudesse, eu tenho certeza que você já teria resolvido isso por conta própria. Mas o meu conselho para você é, pratique Tiago 5,16. Confesse humildemente o seu pecado a um líder, a um amigo cristão de confiança, uma pessoa consagrada verdadeiramente a Deus, e caminhe na estrada da humildade rumo à verdadeira santificação e transformação do seu coração. Como está escrito em Eclesiastes 4,12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém, queridos? Então, se eu quero seguir o maior exemplo do Natal, que é a humildade, eu preciso praticar 2 Coríntios 3,18, tirar a minha máscara, ser absolutamente sincero. Eu preciso praticar Tiago 5,16 e confessar os meus pecados a uma pessoa de confiança e pedir que essa pessoa ore por mim para que eu seja curado. Terceira coisa, pratique 2 Coríntios 7,14. Aqui já uma mensagem não voltada para você individualmente, mas para a igreja. Olha só, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então veja que a humildade é o fundamento necessário para que o avivamento venha sobre as nossas vidas. Pastor, vamos orar por avivamento? Vamos. Vamos nos humilhar por avivamento? Esse é o segredo. Vamos pôr a cara no pó e confessar os nossos pecados e os pecados da igreja? Esse é o segredo para o avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, aí sim, dos céus eu vou ouvir, vou perdoar o seu pecado e vou curar
a sua terra. Então o segredo do viver santo, a base do avivamento, está na humildade. Em outras palavras, o verdadeiro avivamento sempre começou com humildade e resultou em santificação. Inclusive, num livro do pastor Cote, se não me engano é no livro O Avivamento do Odre Novo, ele diz assim, quando chego a uma reunião e vejo pessoas movidas pelo Espírito Santo, confessando abertamente os seus pecados, humilhando-se e reconhecendo as suas culpas, revelando os seus pecados secretos, expondo as suas vergonhas, renunciando traumas, perdoando e liberando ofensores, restituindo o que foi defraudado, reconciliando relacionamentos, posicionando-se moralmente, então posso perceber o temor de Deus. Esse é o cheiro do fogo do avivamento, um ambiente de verdadeira libertação e conquista espiritual. Então, o avivamento sempre vem como resultado da humilhação, da humildade. E com essa perspectiva em foco, nós precisamos andar rumo ao avivamento. Humilhe-se, ore, busque a face do Senhor, com coração contrito e quebrantado, e você vai experimentar o avivamento na sua vida, e nós vamos experimentar o avivamento na nossa igreja. Posso ouvir um amém? Então, primeira coisa, pratique 2 Coríntios 3,18. Pratique Tiago 5,16. Segunda coisa. Terceira coisa, pratique 2 Crônicas 7,14. E para finalizar, reconheça o poder destruidor do orgulho. Saiba, o orgulho vai produzir em você queda, ruína e desgraça. É isso que a Bíblia diz. Olha só, eu quero ler uma frase de um autor chamado Thomas Adams. Ele diz assim: o orgulho lançou o orgulhoso Nabucodonosor para fora da sociedade dos homens, o orgulhoso Saul para fora do seu reino, o orgulhoso Adão para fora do paraíso, o orgulhoso Ramã para fora da corte e o orgulhoso Lúcifer para fora do céu. Então não tem como falar sobre humildade sem destacar o poder destruidor do orgulho. Como eu falei no início, o orgulho, a soberba, a arrogância é o maior inimigo de Deus, é o maior inimigo da transformação, e ele produz queda, ruína e desgraça. Olha só, nós não vamos ler, mas preste atenção, queda. A Bíblia fala, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. O que provocou a queda de Uzias? Um ótimo rei, o orgulho. O orgulho provocou a sua queda. Agora olha só o que o livro de Provérbios diz. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Então, antes da queda, o que precede a queda é a arrogância, é o orgulho, é a soberba. É isso que esse texto está dizendo. Inclusive, existe um livro na Bíblia bem curtinho. Esse livro tem apenas 23 versículos. Está no Antigo Testamento. É o livro do profeta Obadias. É o livro mais curto do Antigo Testamento. Como eu falei, 21 versículos. E ele relata com clareza o poder destruidor do orgulho. O tema principal do livro do profeta Obadias é mostrar que o orgulho procede à queda. O orgulho, ou melhor, precede a queda e precede a ruína. Então o livro do profeta Obadias é um julgamento contra uma nação. Qual nação? Edom. Quem era a nação de Edom? Quem estudou aí na SBIG sabe. Quem eram os edomitas? Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, filho de Isaque. Isaque teve 2 filhos. Um deles se chamava Esaú e outro se chamava Jacó. Os 2 eram gêmeos. Mas Esaú, ele nasceu primeiro, ele saiu antes do ventre da sua mãe. Mas antes deles nascerem, antes mesmo de eles executarem qualquer obra, Deus já havia decretado: o maior vai servir o menor. Amei Jacó, rejeitei Esaú. Tem coisa que a gente não entende na Bíblia, mas é isso que está escrito, né? Paulo explica isso dizendo: Deus não tem poder de pegar um mesmo barro e criar um vaso para honra e um vaso para desonra. E Jacó, apesar de ter várias falhas no seu caráter, ele se humilha diante de Deus em Peniel. E ele é transformado, se transforma em Israel. Já Esaú, que era conhecido como Edom também,
que significava vermelho. Esaú não. Esaú forma uma nação, os edomitas, de uma nação extremamente arrogante, que habitava no alto das montanhas como águias. E eles saíam da montanha em expedição contra os inimigos, atacavam os inimigos, depois voltavam para a montanha e ficavam seguros. Lá eles estavam protegidos, porque se os inimigos viessem, eles estavam do alto. E era pedrada, flechada, lança sendo jogada. E eles se tornaram arrogantes, se tornaram orgulhosos. Eles diziam: ninguém vai nos derrubar e nos vencer. Ninguém. Mais do que isso, quando uma nação atacava Israel, eles comemoravam, eles vibravam. Eles torciam para os inimigos de Israel, porque Esaú tinha ódio do seu irmão Jacó. Eles não se gostavam, eles não se davam bem. E ele então se alegrava, essa nação se alegrava com o sofrimento, digamos assim, dos descendentes de Jacó, dos descendentes de Israel. E olha só o que Deus diz para essa nação. Vamos ler Obadias, versículos 3 e 4. Olha só. A arrogância do teu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, diz o Senhor. Quem vai derrubar Edom? Não é o inimigo, é o próprio Deus. Por quê? Porque o orgulho faz com que Deus nos resista, com que Deus lute contra nós. E ele produz queda, ruína e desgraça. Vamos provar isso mais uma vez aqui biblicamente. Queda, ruína e desgraça. O espírito altivo, ele precede a queda. Uzias, ele caiu quando? Quando ele se orgulhou. E aqui olha só, os edomitas ou os edomeus, que são os descendentes de Esaú, eles são um exemplo claro de poder destruidor do orgulho. Como consequência da própria arrogância e ódio, eles experimentaram queda, ruína e desgraça total. Nada podia salvar essa nação. Olha só o que aconteceu. O seu povo foi expulso das casas na rocha 5 anos após a destruição de Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor, ao passar pelo vale de Arabá, que constituía uma entrada militar para o Egito, esmagou os edomitas. Deixaram de existir como nação cerca do ano 150 a.C. E o nome de todos os descendentes de Esaú pereceu completamente com a captura de Jerusalém no ano 70 d.C. Ou seja, hoje não existe descendentes de Esaú. No ano 70 d.C., todos os descendentes de Esaú, eles foram ou terminaram de exterminar todos os descendentes de Esaú. Então essa história é um grande alerta para nós. E agora eu digo para você, tudo que se pode dizer a respeito do orgulho, pode-se dizer o contrário a respeito da humildade. Enquanto a soberba precede a ruína, a humildade, diz a Bíblia, precede a honra. Enquanto o orgulho produz desgraça, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Enquanto a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, a Bíblia fala que os humildes se tornam irresistíveis diante dele. Então, se você quer experimentar e viver, seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que para mim é o maior exemplo do Natal, você precisa se esvaziar de si mesmo. Você precisa ser uma pessoa completamente humilde. E hoje aqui eu trouxe 4 pontos práticos para você. Viver 2 Coríntios 3,18, tirando a sua máscara, sendo absolutamente sincero. Segunda coisa, vivendo Tiago 5,16, confessando os seus pecados para alguém mais maduro, para que essa pessoa ore por você. Praticando 2 Crônicas 7,14, se humilhando, orando, buscando a face do Senhor e reconhecendo o poder destruidor do orgulho. Amém, queridos? É isso que o Natal nos ensina. Talvez você esperava uma mensagem natalina, né? Vamos falar dos pastores vindo trazer presente para Jesus, a estrela de Belém, né? Coisas assim agradáveis, irmãos. Não, mas eu penso em trazer uma palavra que seja confrontadora e impactante para a sua vida. Então hoje nós vamos nos esvaziar de nós mesmos, nós vamos louvar a Deus porque o Natal é uma prova disso.
né? E a Bíblia não fala para nós celebrarmos o Natal. A Bíblia fala para nós celebrarmos a morte, a crucificação, o derramamento de sangue, a ressurreição de Cristo, porque é isso que nos salva. Mas para que isso acontecesse, Jesus precisou nascer, né? Então, apesar de a Bíblia não dar uma ordenança à comemoração do Natal, claro, ela também não proíbe, né? Ela também não proíbe. E assim como os anjos deram glória nas alturas quando o menino nasceu, né, da Virgem ali em Belém da Judéia, nós também podemos celebrar isso com humildade no nosso coração.